Então a gente vê eles usando esse artifício, né? E aqui acha perante o Sinédrio, povo que tinha as escrituras e estavam sempre nos templos. Então eles zombavam de Alcha. É assim que acontece quando a gente vai levar a verdade da Torá para eles. E eles, quando não tem argumento, eles costumam querer levar para esse lado. Zombar da verdade. Assim é os fracos. Aqueles que não têm argumento, o intuito deles é zombar. Ou blasfemar, que é falar daquilo que não sabem. Mas eles vão dar conta no juízo. Então os escribas e fariseus perguntaram: és tu o ungido? Olha que eles estavam com as escrituras, sempre lendo as escrituras, e não conseguiram discernir Alcha como ungido de algo que fala lá na Torá. Crê-se em Moisés, crerá em mim, porque de mim falou ele. Então eles tinham a escritura, como hoje as igrejas evangélicas, católicas, com a própria escritura na mão, eles não conseguem discernir nada. Então disse-lhes, e ele replicou: se eu disser que sim, não crereis. Então não adiantava Yaush querer mostrar para ele que ele era o Messias, ungido, porque eles tinham a escritura na mão e eles não eram para crer, porque eles eram filhos da desobediência. E eles eram filhos da serpente. Eles estavam cegos, surdos, como foi profetizado em Ishaial. Então eles são assim. Então, e se vos perguntar, não me respondereis? Mas de agora em diante o Filho do Homem se assentará à direita de Iau. E disseram todos: logo és tu o filho de Iau? Então eles reconheceram que o filho de Iau vai se assentar do lado do pai. E ele respondeu: vós dizeis que eu sou. Eu sou, o verbo hebraico é Iá. Iá, o Iau. O verbo da vida. O fôlego que nós respiramos faz o som de Iau. Tanto que as crianças, quando elas nascem, elas proclamam o nome de Iau na primeira fala. E a nossa própria respiração também fala acerca do nome de Iau. Agora que interessante. Yaucha, ele fala que aqueles que, às vezes que Yaucha chamou as pessoas de raças de víbora, filhos da serpente, filhos do inferno, são justamente os que estavam nos templos. Entende? Porque eles são fariseus, hipócritas. Então, Yaucha ele vai indagar com eles quando eles falam: nós somos filhos de Abraão. E Yaucha fala: dessas pedras eu posso tirar filhos de Abraão, ou seja, da Torá. Ele pode tirar as pessoas, formar as pessoas no caminho de Abraão, porque Abraão guardou a Torá oral. Então, dessas pedras, dessa Torá, eu posso tirar filhos de Abraão. Quando Yaucha critica o templo, eles escarnecem de Yaucha, dizendo: mas você quer derrubar o templo? Yaucha falou: o meu Iau, o meu pai não habita em templos feitos por mãos humanas. Então eles estavam preocupados muito com as suas tradições, que foi uma cresce colocada na Torá. A Torá é os 10 mandamentos, e eles acrescentaram muitas leis em cima dos mandamentos. Yaucha falou que contamina o homem não é o que entra pela boca, não é o que se come, não é? Mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, Yaucha debatia muito com ele acerca dessas coisas. Porque da boca procede, o que sai da boca procede do mais íntimo do coração. O assassinato, a morte, adultério, a prostituição, o furto, o falso testemunho e as blasfêmias. Sai tudo do coração do homem, do seu entendimento. Quando ele fala daquilo que está dentro dele. Então o que contamina o homem não é a mão suja. Contamina o homem é um coração sujo.
Então, eles não compreendiam o que Yahshua explicava porque eles estavam cegos. É como você fala mostrar um caminho para um cego. Ele não vai saber. Então, eles blasfemavam muito. E quando Yahshua fez uma cura dando saúde a um homem aleijado, então trouxeram no sábado, porque estavam todos reunidos ali. E Yahshua começa a conversar com ele e diz: eu expulso o demônio pelo dedo de Al, ou seja, pela Torá, pelo ensinamento da Torá. Né? Certamente é chegado o reino de Al. Chegou a Torá, chegou a libertação, chegou o reino de Al. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens, se primeiro não amarrá-lo, saqueando então a sua casa? Então Yahshua, então eles começaram a blasfemar contra Yahshua. Né? Toda blasfêmia, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas o que blasfemar contra o Ruá de Yahweh não terá perdão. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Ruá de Yahweh, que é quando você está na presença de Yahweh falando das coisas de Yahweh, isso não será perdoado. Entende? Quanto a pessoa para sempre, nem aqui, nem amanhã, nem nunca. Então veja bem, eles falaram para Yahshua: nós somos filhos de Abraão. E Yahshua falou: eu das pedras eu posso tirar filho de Abraão. Quem é que fica falando que é filho de Abraão? O sistema religioso. Entende? E foi a única vez que Yahshua falou: vós sois filhos do diabo. Ou seja, vocês são acusadores. Entende? E é o sistema religioso. O sistema religioso veio para roubar, para matar, para destruir através da sua língua. Porque o que contamina o homem é o que sai da boca. Quantas pessoas deixou de frequentar uma igreja e elas foram defamadas ou difamadas pela língua? Então o sistema religioso, eles sempre fizeram isso com o Yahshua, com os apóstolos e os profetas. Foi na religião que eles tramaram a morte de Yahshua. Entende? Se o deixarmos prosseguir, assim todos crerão nele e viverão os romanos e tomarão nosso lugar da nossa própria nação. Então, os sumos sacerdotes planejou a morte de Yahshua. Primeiro eles começaram a falar mal de Yahshua. Depois eles acabaram colocando em obras aquilo que estava no coração deles. Então é uma coisa normal. Quando a pessoa ela quer matar alguém, ela começa a falar de alguém. Depois ela acaba praticando aquilo que ela falou. O que contamina o homem é o que fala. Então, você vai ver Caifás ali formou o Sinédrio para matar o Yahshua. Então a gente vai ver o quê? Muitas vezes a pessoa não tem coragem de praticar algo, mas ela pode difamar uma pessoa através da... E isso vai crescendo em movimento e em fama. E acaba matando, roubando e destruindo. Então eles começaram a odiar Yahshua, porque Yahshua pregava a verdade. Então eles começam a falar: nós somos filhos de Abraão. Aí Yahshua vai falar: não julgueis segundo a aparência, que julgais segundo a reta Torá. Quando a gente ensina a Torá mesmo julga cada ser humano. Então nós não devemos julgar as pessoas por aparência. Temos que pregar a Torá e ela vai julgar cada qual. Não podemos falar de nós mesmos. Mas quando a pessoa quer falar de si mesma, ela vai se enrolar, porque ela não está falando da Escritura. E Yahshua falava que não buscava a honra dos homens, mas a de Yahweh. A honra de Yahweh é a Torá. Ele pregava a Torá o tempo todo. Para isso ele veio para obedecer e cumprir. Não vos deu Moisés a lei? Ele perguntou para eles: vocês não receberam a Torá? Contudo, nenhum de vós pratica, entende? Porque procurais me matar. Então veja bem, a Torá fala: não matarás, entende? Mas eles procuravam no pensamento matar. Então Yahshua falou: vocês não receberam a Torá? Porque na Torá está escrito: não matarás. Mas eles, de nenhum de vós pratica o que está escrito na Torá. Porque procurais matar.
Então Yahshua já falou para ele pregando a Torá. Então a honra de Yahshua era a Torá. Então ele vai falar, para que não se viole a lei de Moisés. Olha lá, ora, se o homem pode receber a circuncisão no sábado, presta atenção, ele está falando para os religiosos, o homem ele pode receber a circuncisão no sábado. A circuncisão era feita no sábado, desde a época de Moisés, Josué. Yahshua fez a circuncisão no sábado, né? Paulo fez a circuncisão no sábado, Saulo, né? Por ele aprendeu com Gamaliel, ele fez a circuncisão, porque ele praticava o judaísmo nas sinagogas. Os apóstolos fizeram porque todos eles eram judeus. Então eles foram circuncidados, sim. A circuncisão hoje, quando Paulo explica para os gentios, é praticar até chegar ao pleno. Então veja bem. Então Yahshua fala assim: ora, se o homem pode receber a circuncisão no sábado, não era no domingo,